Olá, irmã que nos acompanha no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 31 de março, nós celebramos a segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Para a liturgia de hoje, a Igreja nos oferece um trecho do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Nesse trecho, o evangelista narra Jesus voltando da Judéia para a Galileia. Ele vai para Caná da Galileia e o evangelista faz questão de fazer a memória e dizer que foi em Caná da Galileia que Jesus fez o sinal de transformar a água em vinho. Na sequência do texto, o evangelista nos apresenta um personagem que é sem dizer nome, que é um funcionário do rei. E esse funcionário do rei tem um filho doente e vai ao encontro de Jesus pedir para que Jesus vá até Cafarnaum para curar o seu filho. E nesse momento Jesus relata, Jesus fala de uma forma meio dura. Ele faz uma censura, ele diz: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. E em seguida diz para esse funcionário do rei que ele pode ir para casa, que o seu filho está vivo. E o funcionário volta, vai para sua casa em Cafarnaum. Ao encontro dele vão os funcionários e dizem que realmente seu filho está vivo, que está bem. E nesse momento, o funcionário do rei pergunta em que momento o filho dele ficou bom. E os funcionários dizem a hora, que foi por volta da 1 da tarde. E nesse momento, o funcionário do rei, ele se dá conta que foi a mesma hora que Jesus disse que o seu filho estava vivo, que estava bem. E nesse momento, o evangelista nos diz que o funcionário do rei e toda a sua casa abraçaram a fé. Bom, esse é o relato simplificado, contado de forma mais breve. Então, qual é, afinal de contas, o ponto principal desta narrativa para que a gente entenda qual é a intenção do evangelista com esse texto? Nós vamos nos ater a duas coisas principalmente: a noção de sinais, porque ele vai falar de sinal, tanto quando se refere a Caná quanto a esse momento. O evangelista João, ele fala de sinais e não de atos de poder, de dinamis, ou mais próximo das nossas traduções, de milagres, como a gente vai encontrar nos outros evangelhos. Tá? Não, ele vai falar de sinais. Então, em João, os sinais, eles têm como função levar aquele que ouve, aquele que vê, aquele que presencia esses sinais à fé. Então, o texto está construído de forma a mostrar esse processo desse funcionário do rei para abraçar a fé. Agora, mesmo mostrando essa função, ou mostrando que por meio desses sinais as pessoas chegam à fé, a fala de Jesus ela vem com uma ponta de censura, como se não fosse necessário, ou se esperasse que não fosse necessário um sinal, um prodígio, algo fora do comum para crer. Então, ali na narrativa evangélica, esse é o caminho. O sinal serve para, como de forma pedagógica, levar aquele que encontra com Jesus, aquele que escuta o seu ensinamento, aquele que presencia esses sinais, abraçar a fé, que é o que ocorre com esse funcionário do rei. Mas para nós, celebrando nesse momento, no momento do tempo da Quaresma, que a gente se encaminha para a semana, vamos dizer assim, na Semana Santa, a vivência da paixão e ressurreição na Páscoa. Então, por que é importante? Duas coisas: a gente vem fazendo esse caminho e vamos continuar até esse ápice da celebração litúrgica, que é a Páscoa, mas isso tudo a gente pode entender como um grande sinal, mas nós somos convidados a, nesse processo, não esperar um grande sinal
para crer em Jesus Cristo, até porque esse momento que a gente vai vivenciar não é um momento onde Jesus vai aparecer portentoso. Ao contrário, a gente vai vivenciar o momento da paixão, o momento da morte, onde parece que vem a negação de todo esse poder de Jesus de fazer sinais. Então, a nossa fé não pode estar atrelada a sinais portentosos, a milagres para crer. A nossa fé, ela deve vir, ou devemos abraçar e vivenciar a fé no Cristo pela sua vida, por toda a sua vida, por aquilo que ele viveu e o sentido que ele mesmo deu à sua vida e que chegou até nós por meio do testemunho. Então, que esse texto nos ilumine a viver essa fé independente dos sinais, independente dos milagres, independente das graças que nós recebamos ou não. Que a nossa fé seja esse abraçar o Cristo como ele se apresentou. É esse o convite para a nossa vida a partir da reflexão desse texto. Que assim seja.